Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Quero dizer de antemão que estou muito, muito feliz mesmo com esse encontro, com a possibilidade de estarmos hoje aqui juntos. E gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo. Educadores, educadoras, equipes gestoras, famílias, estudantes, muito, muito obrigada mesmo. Eu sou a Thaíse, eu sou professora da rede, já estive na coordenação pedagógica e atualmente estou na SME, na Coordenadoria do CELS e Educação Integral, que é conhecida como COCEL, atuando na Divisão de Gestão Democrática e Programas Intersecretariais. Essa divisão, ela tem 3 eixos que se articulam entre si, que é a gestão democrática, né, que articula as instâncias de participação, a educação em direitos humanos, que aí também nós discutimos a questão da convivência e a comissão de mediação de conflito, e cuidado, saúde e proteção social. Então, hoje aqui, a gente vai bater um papo, conversar um pouquinho sobre a gestão democrática em práticas de mediação de conflitos, sob a ótica da educação em direitos humanos, que é um dos eixos, né, da divisão de gestão democrática e programas intersecretariais, mas que articula muito com a questão das instâncias de participação, o exercício ativo da cidadania e a promoção do bem-estar físico, emocional e social. E tudo isso tendo em vista o quê? O desenvolvimento integral do estudante. Então, considerando as suas diferentes dimensões, né? Dimensão social, emocional, física e intelectual. E tudo isso pensando na consequente melhoria das relações e das aprendizagens. Por quê? Porque ninguém aprende nada se alguma dessas dimensões estiver prejudicada, né? Emocionalmente abalado, passando por alguma violação de seus direitos, né? Então, a gente precisa considerar o sujeito em sua integralidade, para que assim a gente consiga alcançar o sucesso da aprendizagem. Vou pedir para todos vocês que estão nos assistindo, fiquem bem à vontade para participar dessa conversa, colocando questões no nosso chat aqui do ladinho, e ao final a gente promete responder tudo que for possível, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Como o próprio título desse encontro sugere, né, que é a gestão democrática em práticas de mediação de conflito, aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre as comissões de mediação de conflito, que é importante todos nós sabermos que existe, né, uma legislação que foi regulamentada em 2015, que está aqui embaixo, né, para vocês conhecerem, e também está no nosso post, que depois quem quiser se aprofundar um pouco mais, pode ir lá dar uma olhadinha, tá bom? E tem uma portaria, que também está aqui, publicada em 2016, que orienta a implantação e a implementação das comissões de mediação de conflito em todas as unidades da rede, desde lá dos centros de educação infantil, né? Que, diga-se de passagem, já é um trabalho maravilhoso que preza, né, pela escuta, rodas de conversa, protagonismo infantil, gestão democrática, né, oportunizando que eles escolham, por exemplo, os seus brinquedos e porquê da importância daquele brinquedo, né, naquele espaço, naquele momento. E tudo isso é fundamental para a valorização da criança enquanto um sujeito de direitos, né? E sendo essa uma premissa que em base fortalece o trabalho com as instâncias de participação desse estudante no decorrer da vida escolar, exercitando assim a sua cidadania. Só que, assim, por se tratar de uma legislação, a gente precisa ter clareza que ela não vem para nos colocar uma tarefa a mais para ser cumprida, né? Eu preciso ainda ter um tempo além, né, fora da aula, para me dedicar a isso. Não é isso, né? A ideia de trabalhar as comissões de mediação de conflito é entender que os conflitos são inerentes às nossas relações, que eles estão ali presentes na nossa rotina e que o importante é a gente preservar espaços de reflexões, construções coletivas, né, com os nossos colegas, para que toda a escola se reconheça como mediadora de conflitos por meio do exercício da empatia, comunicação não violenta, aprendendo a lidar com o conflito de maneira crítica, reflexiva e transformadora,
compreendendo que as comissões de mediação de conflito, elas atuam de forma preventiva aos conflitos que prejudicam o processo de ensino-aprendizagem. Então, daí a importância da gente compreender a potência da mediação de conflitos na escola. Não só, mas também e principalmente, né, nesse momento que a gente não pode desconsiderar, esse momento conturbado, complicado mesmo, que estamos vivendo em decorrência da pandemia, né, ocasionada pelo coronavírus. Porque nesse momento em que a gente fala de conflito, a gente sabe que todos nós, né, estamos experienciando as mais diferentes vivências, né, com as mais diversas situações. E nesse sentido, tem a questão da educação em direitos humanos, que é uma temática assim, extremamente necessária de ser discutida em todos os tempos, e principalmente nesses tempos que estamos vivendo, nos quais as nossas emoções estão assim, à flor da pele, né? Os nossos sentimentos estão todos confusos, medos, incertezas, ansiedades, mas também esperança, né? Que é isso que nos trouxe até aqui, por exemplo, porque aqui a gente vai pensar em refletir as nossas ações, né? As nossas práticas e nossa vida com os nossos alunos, nas nossas escolas, mas também as nossas relações com a nossa família, com os nossos amigos, né? Entendo que estamos todos juntos nesse momento porque temos a esperança de que dias melhores virão. E já que estamos falando em esperança, né? Contamos hoje com 3 convidadas muitíssimo especiais aqui que eu vou apresentar para vocês. Que uma é a professora Juliana Tomás, que atualmente é diretora da MF Castro Alves e especialista em psicopedagogia. Dá um oizinho, Ju. A professora Ana Carolina Beltrán, que atualmente é coordenadora pedagógica da MF Pedro Américo e é doutora em educação, Carol. E a nossa queridíssima Celinha Nascimento, que é formadora do projeto Respeitar é Preciso, do nosso parceiro Instituto Vladimir Herzog, a quem eu agradeço muito essa oportunidade de podermos dividir esse encontro com a presença, né, da Celinha em nome do Instituto, representando o Instituto Vladimir, e especialista em direitos humanos, né? Então, só para eu já parar de falar, hoje nós vamos apresentar aqui 2 relatos de práticas, de boas práticas, né, no que diz respeito às comissões de mediação de conflito. Só que elas representam apenas, assim, algumas das excelentes práticas que já acontecem na rede. O nosso objetivo aqui é dar visibilidade a esse trabalho que é tão potente, com vistas a fortalecer o protagonismo dos estudantes e dos educadores no processo de ensino-aprendizagem por meio da empatia, respeito mútuo, comunicação não violenta. Então, para iniciar a apresentação das boas práticas, eu convido a diretora Juliana, da MF Castro Alves, para relatar um pouquinho da sua experiência no que diz respeito à gestão democrática em sua escola. Boa tarde, Ju, tudo bem? Agora é com você. Boa tarde, Thaís, Carol, Celinha. Boa tarde a todos que se dispuseram do seu tempo para nos ouvir e, de alguma maneira, buscar inspirações para essas práticas de mediação de conflito. Então, como a Thaís colocou, sou Juliana, diretora da MF Castro Alves, e quem me conhece sabe do amor que eu tenho por essa escola, né? Foi nessa escola que eu ingressei na prefeitura como professora e permaneço lá após o acesso ao cargo de diretor. A MF Castro Alves, ela pertence à freguesia do Brasilândia, é uma unidade que está localizada no bairro Jardim dos Francos, que fica entre Jardim Elisa Maria e o Jardim Vista Alegre. E é uma escola de aproximadamente 1.000 estudantes, 3 turnos de funcionamento, dividido entre ensino regular e a EJA. Por decisão da comunidade, pertencemos ao programa São Paulo Integral e projetos do Mais Educação São Paulo. E para início da nossa conversa, é primordial expressar sobre o meu lugar de fala, de acordo com o conceito da Djamila Ribeiro. E eu me alimento de sua fonte quando ela diz que a representatividade ela é importante
Porque não basta ser mulher e mulher negra, mas tem de estar comprometida com as questões. E eu verdadeiramente estou comprometida com as pautas feministas, com a questão racial e com a agenda dos direitos humanos. E é nisso que me toma como diretora dessa escola, num bairro onde a maioria dos estudantes é negra e apresenta pouca representatividade. Esse trabalho que trago, ele está sendo construído a muitas mãos. Ele não é meu, e sim de todas as famílias, estudantes, professores, equipe técnica, equipe gestora, que todos lutam lá no dia a dia por uma educação pública de qualidade. Infelizmente, a nossa escola, ela tinha alguns apelidos dados pela comunidade, como cadeião e lixão. E isso nos envergonhava muito. E através de uma gestão democrática comprometida, estamos modificando esse cenário. Para vocês terem uma ideia, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo curtinho, que foi produzido por um aluno nosso, Gabriel Justino. Ele é um aluno do 9º ano, e ele conta um pouquinho sobre a realidade dele, que é a maioria dos estudantes, e também fala como ele pensa a escola. Então, a gente pode assistir agora esse vídeo curtinho. Ele começa sem som, tá? E depois ele tem a narração do nosso aluno. Lugar tão humilde assim. Eu moro e vivo na favela. É onde eu nasci. Não tenho vergonha de dizer. Isso foi onde eu aprendi a valorizar, a cuidar e também a respeitar. As dificuldades foram para aprender, sofrimento para não esquecer. Um lugar tão humilde assim, onde as pessoas, mesmo sem nada a ter, até mesmo água para beber, porque o cano da água estourou um dia para comer, faltou. Mas assim vamos vivendo. Também a vitória é alcançada muito facilitar. As provas foi onde eu aprendi mais do que português e matemática. Aprendi que todos somos iguais, independente da cor ou do dinheiro que satisfaz. Lá foi onde, desde o primeiro estudei. Agora não lembro que passei. Escola humilde e sendo desigualdade. Sempre somos com a sociedade. Não me arrependo de ter vivido lá. Pois um pedaço da minha vida. Sou muito grato e privilegiado. O único pessoal ter estudado. Não cidadão, mas a escola em seu redor deve estar chorando. Pelo Castro Alves ser tão desejado. E quem estuda lá já disse. É privilegiado. Eu gostei muito desse como o aluno apresentou a realidade dele, né? Nós estamos num bairro de muita vulnerabilidade social,
E esse mesmo aluno, né, ele esteve com a gente do 1º ao 9º ano, era um dos alunos que diziam que a escola era uma cadeia, que era um cadeião, né? E eu me emociono muito quando ele coloca que estudar na IMF Castro Alves é um privilégio, né? Então, eu gostaria de começar a minha fala com essa reflexão. O quanto a nossa transformação por meio da gestão democrática e por meio da mediação de conflito fez com que esse aluno tivesse um olhar tão diferente para a nossa escola. Ô, Ju, aproveitando, né, pessoal, eu percebi, né, houve um probleminha técnico mesmo em relação ao som, né, desse vídeo, mas ele também está sendo compartilhado lá no post, e aí a gente solicita para quem quiser, né, conhecer melhor o vídeo, acesse, porque realmente ele é fantástico. E uma fala da própria Juliana, quando a gente estava organizando essa live, foi: eu não consigo falar de gestão democrática sem a fala do aluno, né? Sem considerar o que ele vê, como ele enxerga as coisas. E por isso que nós trouxemos o vídeo e que é muito importante, tá bom? Não foi o vídeo todo que ficou com problemas, mas teve, né, alguns momentos, e aí eu vi lá nos comentários, então só para acalmar o coração de vocês, tá bom, gente? Para que isso não atrapalhe a nossa conversa aqui, que eu espero que seja tão agradável. E aí, aproveitando a fala da Juliana, só para complementar, né, como que foi esse processo da EMF Castro Alves para que vocês pudessem conhecer o território de atuação de vocês? Como que vocês fizeram isso? Quais movimentos foram realizados? Então, esse movimento de escuta e mapeamento, ele foi perpassado por todos os segmentos, além dos estudos do nosso regimento e do projeto político-pedagógico da nossa unidade, respeitando todo o processo de anos que a escola já viveu. Então, os professores da escola brincam comigo direto, que eles falam que eu sou a rainha das avaliações. Porque qualquer ação que eu faça nessa escola, né, eu sempre avalio. Né, e eu sempre gosto de escutar efetivamente o que eles estão achando sobre essa ação. Essa ação ela é avaliada, ela é analisada e é base para melhoria e transformação. Então, ela é feita por meio de formulário, rodas de conversas, escuta dos representantes de turmas, os colegiados, bate-papos durante o intervalo docente. Eu gosto muito de estar perto de todo mundo. Visitas às salas de aulas, nas nossas reuniões coletivas, diálogos com as famílias, enfim. Esse processo de mapeamento, ele ocorreu durante todo o ano de 2017, foi quando eu ingressei enquanto diretora, e é claro, ele se tornou um processo contínuo. E algumas angústias iniciais apareceram de maneira muito pontual, como não gostar do ambiente da escola, ela me remete a um presídio, os espaços são feios, não conseguimos assistir às aulas porque sempre há conversas e marcações de brigas na porta da escola, há muitas brigas durante os intervalos, eu não me sinto num lugar confortável para me alimentar, não podemos expor os nossos trabalhos porque eles são arrancados das paredes, não há portas nos banheiros porque são colocadas e são arrancadas em curto espaço de tempo, não vejo motivo para usar uniforme, não confio na escola, muitos alunos fora da sala de aula, então, entre outros. Então, esse mapeamento ele foi realizado de maneira muito incisiva durante todo o ano de 2017 e é uma prática na nossa escola. E a partir de tantos apontamentos, desenhamos um plano de trabalho, envolvendo todos aqueles que tivessem interesse, porque nós acreditamos que é importante respeitar aqueles que também não se sentem à vontade para determinadas ações. Começamos a estudar sobre as comissões de mediação de conflito, né, a legislação de 2015, que era pouco realizada na nossa unidade. Os estudos mostraram que, após muitos diálogos, nós entendemos que todos na unidade seriam mediadores e que a comissão de mediação de conflito, elas organizariam um trabalho a partir das escutas de todos. A gente necessita de muito planejamento e uma equipe muito engajada nesse propósito.
Como diretora de escola, eu posso dizer que as demandas são muito grandes, né? A gente tem muitas questões administrativas que nos consomem o tempo todo. Mas é primordial no nosso trabalho essa organização e planejamento para que a todo momento essas escutas, esse respeito à dignidade humana seja exercido. E eu posso citar coisas do nosso cotidiano. Nós fazemos questão de estar na porta todos os dias para receber os nossos alunos. Nós chamamos todos os nossos alunos pelo nome, né? Temos essa proximidade, esse carinho. E esse carinho não só com os estudantes, mas também com a família, com os nossos professores, que a gente faz de tudo para acarinhá-los da melhor maneira possível. Então, todo esse respeito, né, a gente consegue identificar no nosso cotidiano escolar, apesar de todas essas questões administrativas, mas elas não são maiores do que o nosso respeito e o nosso objetivo enquanto escola, que é a educação de qualidade pautada em direitos humanos. Maravilha. Pode falar. Então, fazer parte dessa gestão democrática é realmente muito trabalhoso, né? Só que nesse movimento, todos começaram a sentir pertencentes à escola, e isso foi o diferencial. Eles se sentiram pertencentes à unidade e que eles faziam parte daquele processo. Não só os estudantes, mas todos que faziam ali. Então, esse foi a diferença, né? Esse diálogo, esse entendimento de que todos seriam mediadores dentro da nossa unidade. Muito bom. E aproveitando a deixa, né? Agora eu passo a palavra para a coordenadora pedagógica Ana Carolina, da IMF Pedro Américo. Carol, tudo bem? Tudo bem. Nós sabemos, né, que todo o trabalho construído na escola, como a Ju já colocou, compõe o projeto político-pedagógico da unidade, que é um documento que traz a essência e as especificidades daquele território. Como o projeto político-pedagógico da IMF Pedro Américo aborda o trabalho com mediação de conflitos na perspectiva da educação em direitos humanos? Então, primeiramente, vou aproveitar para dar uma boa tarde a todos que estão participando, as companheiras aqui da prefeitura que estão comigo na live, mas também os que estão participando, assistindo e pelo chat. Eu sou da escola Pedro Américo, ela é localizada na zona norte de São Paulo, também na Diretoria Regional de Educação da Freguesia do Brasilândia, num bairro chamado Jardim Cachoeira, e numa comunidade chamada Jardim Cachoeira, que ficou conhecida como Divinéia. Fica ali próximo do Hospital Cachoeirinha, Avenida Inajar de Souza, enfim. Eu quero destacar que eu vou falar sobre o meu olhar de coordenadora pedagógica da escola desde 2010, na prefeitura desde 2002, mas como coordenadora da IMF Pedro Américo desde 2010, que é uma perspectiva, é um ângulo dessa experiência que é construída coletivamente por uma comunidade escolar muito comprometida com a escola, né? Bom, então, retomando aí a sua pergunta, falando do PPP e a sua relação com o território que a Ju abordou, e aí eu fico sempre pensando que são premissas do projeto político-pedagógico considerar o seu território e ser pautado em uma educação dos direitos humanos. Isso é inegociável, né? Um projeto político-pedagógico que não dialoga com o seu território perde o sentido público e comum, como também não pode abrir mão de garantir direitos essenciais como a liberdade, a individualidade, a educação, enfim. Isso é inegociável, tudo bem, só que aí a gente vem a gente tem um conflito, né, se a gente deixar que ele venha à tona, ou uma questão que é a gente deixar de enfrentar o projeto político-pedagógico no automático, né? E aí a gente cai numa questão que é, não falamos a mesma língua sobre o que está ali como projeto, não compartilhamos os mesmos sentidos, né? E a segunda questão é a distância entre aquilo que a gente anuncia como projeto e aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente faz, né? Sobre o compartilhamento de uma língua, a gente pode dizer assim, às vezes estava lá no nosso PPP,
queremos formar um aluno crítico. Acho que todos querem, né? Todas as escolas têm isso como premissa, por exemplo, mas e aí? O que é crítico para a gente? O que é formar esse aluno crítico? Pode ser que na concepção de algum professor seja o aluno bom, o que responde o que eu acho que seria adequado ou uma atitude crítica, e para outra o aluno que analisa, que argumenta, que faz perguntas, né? Bom, uma gestão democrática. O que é democracia? É suficiente votar no conselho de escola ou produzir espaços mais efetivos de participação, de reconhecimento das singularidades, das responsabilidades, ou então justiça? Ser justo é investir em ações mais punitivas para quem comete para quem transgrida alguma regra, ou pautados em critérios mais subjetivos, ou se não, uma aposta mais dialógica. Enfim, é um trabalho árduo e a gente, há alguns anos atrás, fez um trabalho que foi compartilhar os sentidos daquilo que estava posto no nosso PPP. O que isso quer dizer mesmo para a gente, né? E daí, nós chegamos em 3 eixos fundamentais, que são da nossa escola, que a gente gosta muito de insistir e falar, que é a democracia, a escola justa e o exercício do pensamento, de onde derivam outros princípios, né? Aí vem a grande questão, tá? Esses são os nossos eixos, mas e as nossas práticas, né? O quanto estamos mais próximos ou não disso? Tirando que há sempre uma distância, né? Num dos seminários de mediação de conflito, que inclusive a Ju trouxe a experiência dela, a professora Flávia Schilling falava dessa ideia de horizonte, né? Desse horizonte sempre móvel, que à medida que nós vamos vivendo, experienciando e avaliando as nossas ações, ele também vai ficando, vai se movendo junto com a gente, esse horizonte, né? E o PPP é um pouco a gente também vai atuando e avaliando e refletindo sobre as nossas ações, esse horizonte também muda. E aí eu lembro muito que depois que a gente fez essa ação de escrever a todas as mãos do nosso PPP, tinha uma demanda do grupo muito forte sobre aquilo que eles liam, né, como indisciplina dos alunos. E uma demanda para que a equipe gestora fosse mais enérgica em relação às punições e às sanções cabíveis, enfim. E eu lembro de a gente problematizar isso, né? Pegar uma reunião pedagógica e ir lá com eles, olha, e nesse processo foi muito importante usar o nosso PPP como referência bibliográfica, né? Dizer, olha, nós escrevemos aqui democracia, escola justa, exercício do pensamento. Como que isso mesmo que a gente está demandando aqui como grupo, mais punição, mais energia, dialoga e se aproxima disso. E aí, a gente acabou chegando em algumas ações que permanecem na nossa escola até hoje, que são as assembleias, o fortalecimento, a criação e fortalecimento do Grêmio Estudantil, Semana Pedro Américo, Sarau, EMEI na EMF, né? A gente tem uma EMEI vizinha ali da gente, pensando que eles também são os nossos alunos, né? Então, em apostas de práticas e ações intercruzadas. E aí, conforme essas ações foram sendo fomentadas e acontecendo no cotidiano, então, por exemplo, com as assembleias e o que os alunos traziam nas assembleias, a gente parava e perguntava, ixi, mas será? A gente fala que eles não respeitam a gente, mas e a gente? Será que a gente está sempre respeitando? A gente sempre respeita? Alguns conflitos na Assembleia aparecem toda hora e parece que eles não se resolvem. E aí, o que a gente faz? E percebemos que os alunos tinham argumentos sobre aquilo que eles diziam e que muitas vezes a gente não escuta. E aí tinha a legislação, né? Aí veio a legislação da Comissão da Mediação de Conflitos e foi quase uma exigência do nosso PPP que ela se instituísse ali na nossa escola. Né? No primeiro ano, meio perdida mesmo, eu sem saber o que fazer. E depois com uma maior clareza e mais afinada com todas as outras ações que aconteciam já na nossa unidade. Eu queria só pedir licença para ler um trechinho bem rápido de um texto, é uma frase
que fala sobre essa importância de a gente compartilhar sentidos sobre o que fazemos na escola, e acho que tem tudo a ver com a mediação de conflitos. Está num texto da professora Flávia Schilling, que é o Justiça Restaurativa, Caminhos para uma Escola Justa, né, é uma questão, e é uma citação que ela faz ao Derrida, ela fala assim, a violência de uma injustiça começa quando todos os parceiros não compartilham totalmente o mesmo idioma. Então, assim, o projeto político, na mesma medida, hoje em dia, que o projeto político exigiu a comissão de conflitos, a cultura de mediação de conflitos alimenta esse mesmo projeto da escola. Bom, dando continuidade à fala da Carol, né, que ela e a Juliana maravilhosamente colocaram a questão da importância da comissão de mediação de conflito atuante, né, na nossa escola através do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. E agora, Ju, vou passar a bola para você. O que eu quero te perguntar é que, assim, a Comissão de Mediação de Conflito, assim como o Grêmio Estudantil, é uma importante instância de participação democrática de ser articulada na escola juntamente com as outras instâncias de participação. Na IMEF Castro Alves, como acontece a articulação entre as diferentes instâncias de participação? Depois disso, você percebe a interferência disso no cotidiano escolar? Eu sei que você já até antecipou isso um pouquinho. Por favor, a gente quer saber um pouquinho mais. É verdade. Eu fico muito empolgada em falar sobre esse assunto, porque a gente sentiu na pele durante todo esse tempo o quanto essa abertura para o diálogo, o quanto essa abertura para a escuta sensível pode modificar o nosso cotidiano, né? Então, realmente, o mais significativo e o que mais nos orgulha é perceber a transformação na nossa escola, que ainda caminha, mas que já deu longos passos. E podemos sentir exatamente todo esse processo no dia a dia da escola. E vou exemplificar também algumas questões. Em 2017, eu quebrei o pé separando uma briga entre meninas do 8º ano. E eu juro para vocês que nesse momento eu gostaria de sair correndo, fugir e desistir de tudo, mesmo com aquele trabalho que a gente estava promovendo, né? Mas eu não desisti, não desistimos, né? E hoje, assim, é uma diferença tão grande que hoje os alunos, eles nos procuram para mediar situações. Então, antes que a briga aconteça, os alunos procuram os professores coordenadores, ou a mim mesmo, eles gostam bastante de conversar comigo, as minhas assistentes, eles procuram dialogar e pedir apoio para a resolução desses conflitos. Então, é muita diferença, né? Eu posso dizer que hoje é muito raro ter qualquer tipo de briga na nossa escola. E as brigas aconteciam diariamente na porta da escola ou no intervalo, mas era diariamente mesmo. E a gente falava, quem será que vai brigar hoje? Né? E hoje é totalmente diferente. Eles buscam ajuda, eles se sentem confortáveis e confiam para que a gente possa mediar e dar algumas sugestões de como a gente pode resolver tudo isso. E é maravilhoso. Né? E muitas vezes os alunos do Fundamental 1, por exemplo, eles gostam muito de documentar. Eles escrevem cartas, direcionam para a comissão de mediação dos conflitos ou para a diretora, pedindo ajuda de como eles podem transpor algumas questões da escola. Eu vi cada vez que o estudante diz, eu não mereço, eu não acho justo, não é certo, eu vibro com tudo isso, porque é uma oportunidade de diálogo, né? Os nossos alunos aceitavam muitas coisas. Né? E eles aprenderam a aceitar, sim, depois de ter o entendimento. Né? Isso faz diferença. Ouvindo, podemos dar luz às potencialidades dos nossos estudantes e compreendemos o porquê dele agir dessa maneira. Quando se fala para os pais, quando se falava para os pais que os estudantes da educação infantil iam para a nossa escola no primeiro ano, os pais gritavam, os pais choravam. Naquela escola eu não vou colocar o meu filho. Naquela escola que tem briga, naquela escola que é feia, não quero. E hoje em dia a gente não tem vaga nenhuma no ciclo de alfabetização, porque os pais reconhecem a nossa escola como uma referência no bairro. Claro que tudo isso foi um trajeto muito longo, que é muito difícil de eu comentar aqui em pouco tempo, mas ele está acontecendo.
Os pais, muitas vezes, eles procuravam a escola para saber sobre brigas, confusões, e era pouquíssimas vezes que eles perguntavam sobre a aprendizagem dos alunos, né? E hoje a gente recebe muitas famílias perguntando: por que meu filho não consegue aprender? Como eu posso auxiliar meu filho? Então, a perspectiva da família também mudou. Muito bom. E aí, nesse momento, não sei se eu te interrompi, Ju, que eu só queria reforçar, né, como você colocou aqui já muito bem, a importância da gente dar voz e vez aos estudantes, né? Isso desde lá da educação infantil, né, até o adulto na EJA, né? Como é importante ele ser escutado e saber que o que ele fala, as demandas que ele traz, são realmente levadas em consideração para que a realidade possa ser transformada, né? Juntamente com as reflexões que eles trazem, né? E falando da EJA, né, que também é o nosso público, uma coisa que foi modificada e fez total diferença, que a gente conseguiu chegar a essa conclusão através de assembleias que a gente também faz com esses alunos, a mudança de horário, por exemplo, do horário do jantar deles. Eles jantavam no meio do período de aulas, né? E através dessa escuta, a gente passou o jantar para o início. Então, eles chegam à escola às 7 horas, jantam e depois tem as aulas. Isso fez total diferença. O número de alunos aumentou e a frequência permanência também. Então, a gente pôde escutar os alunos e a gente consegue transformar coisas que são tão importantes, né? O aluno, o adulto, vem da escola, vem do trabalho com tanta fome, né? Esperar até 8 e pouquinho para jantar, né? E através dessa escuta a gente conseguiu trazer. A gente tem muitos exemplos de modificações importantes na escola, graças a essa escuta. Os colegiados da nossa escola, eles atuam de maneira integrada, né? Sendo o conselho de escola, a APM, o Grêmio, as assembleias, as reuniões de estudantes, os encontros com as famílias, as reuniões de pais. E, por exemplo, né, eles achavam a escola um ambiente muito feio. E toda a escola ela foi reformada de acordo com essas escutas. Hoje a gente tem uma escola totalmente modificada. Então, as verbas também da nossa escola, elas são direcionadas a partir das falas. O ano passado também se decidiu que todos os alunos iriam ir para algum lugar de São Paulo, né? Nós somos educação integral, temos uma cidade educadora, então precisamos sair. Então, as verbas foram direcionadas para ônibus. Então, nossas verbas, elas são consultadas e elas acontecem a partir da demanda e das escutas de todos os segmentos da nossa escola. O banheiro, que era uma questão muito pontual, hoje é um banheiro limpo, com tampa, com espelho, com porta, né? E eles entenderam que aquilo faz parte deles. E o maior orgulho que os alunos têm é do nosso banheiro. Eles falam que é banheiro de shopping, né? Muito legal. E as discussões sobre esses direitos humanos, eles acontecem em nossos horários coletivos e é a temática do nosso PEA, né? Que é o Projeto Especial em Ação, pelo 2º ano consecutivo. Mas sempre temos a possibilidade de abrirmos esses espaços e a nossa comissão de conflito, então, acaba estruturando todo esse nosso trabalho. Muito bem. E essa articulação, né, entre as diferentes instâncias de participação, ela só é possível acontecer a partir do momento que se estuda, discute, planeja. E pegando essa deixa, passo para a Carol novamente. Carol, nesse sentido, o projeto Respeitar é Preciso, que a Celinha depois vai falar um pouquinho, ele tem como principal objetivo disseminar a cultura da educação em direitos humanos para propiciar a consequente melhoria das relações e das aprendizagens, como eu já disse antes. E sendo uma das premissas desse projeto o fortalecimento das comissões de mediação de conflito, que por sua vez, né, deve ser eleita anualmente por meio do Conselho de Escola, né, já apresentando aí uma composição democrática, como esse trabalho é articulado na MF Pedro Américo, né, que a Ju já falou um pouquinho. Sim, eu gostaria um pouco de falar desse processo da formação mesmo da comissão de mediação, e não só formação, constituição de quais serão os membros, mas formação de um grupo e de todo um repertório mesmo, de um caldo, né, teórico, metodológico, de práticas para que a gente consiga exercer.
o papel da mediação e promover uma cultura em educação de direitos humanos e de mediação de conflito na escola, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante, que é essa eleição acontecer através do conselho de escola e pontua a importância da clareza para o conselho de escola e para os interessados em participar dessa comissão, do que é participar dessa comissão, da questão da disponibilidade, enfim. Mas o segundo desafio, depois de constituir o grupo, era compreender os nossos objetivos e possibilidades de atuação. Primeiro, a gente começou pensando o que a gente não era, né? Porque a gente estava meio perdido no começo, e o primeiro foi pensar o que a gente não era. A gente não era antessala da direção. Então, como se fosse uma fase, né? Antes de mandar para a sala da direção, a gente manda para a comissão de mediação de conflitos, né? Então, a gente não queria se constituir como um grupo, seria uma fase mais branda das sanções que os alunos poderiam sofrer. E a gente também não queria se constituir como uma ilha dialógica dentro de uma escola autoritária. Nós já tínhamos, lógico, todo o movimento do PPP cuidando desse convívio, cuidando para que isso não acontecesse, mas a gente tinha muita preocupação de, bom, esses são os grupos que tratam de conflito, então o restante da escola não precisa pensar sobre isso, né? Então tem um conflito na sala de aula, eu mando para a comissão de mediação, né? E aí a gente percebeu que a gente precisava investir não só na nossa formação, com os estudos de documentações que já existem, retomar a ECA, retomar o Estatuto da Juventude, Constituição Federal, nosso PPP, as Declarações Universais dos Direitos Humanos, a Declaração Universal das Crianças, o material do Respeitar é Preciso, participamos do curso de formação do Respeitar é Preciso, mas também a própria formação da comunidade escolar em uma cultura de mediação. E aí nós atuamos, principalmente nas reuniões de pais, que desde a reformulação das reuniões de pais, como que essas reuniões de pais se constituem mesmo? Elas são a hora da gente falar do comportamento dos alunos, né? De fazer a lista de tudo que ele não faz e de o quanto falta para esse aluno, para os seus pais, ou a gente vai falar das experiências escolares desses alunos com a gente, mas também abordando exercícios práticos. Então, um dos que a gente fez foi, a gente ouvia muitos pais com falas muito negativas e violentas em relação aos alunos dentro da escola, captamos de forma geral essas falas, e aí numa reunião de pais a gente dava aleatoriamente essas falas na mão dos pais, e de outros pais aquela frase reformulada. Como que a gente diz aquilo que a gente quer dizer de outro jeito, né? E aí os pais iam falando essa frase que às vezes soava violenta, e outro pai falava essa frase reelaborada, né? Atuamos também na formação dos alunos, principalmente através das assembleias, com muitas propostas de exercícios do material do Respeitar é Preciso, por exemplo, o exercício à deriva, né, em que os alunos andam pela escola para mapear os espaços, seus sentimentos, lembranças e experiências naqueles espaços escolares que serviram a gente reformular e redimensionar esses mesmos espaços, e também a formação dos professores nas reuniões pedagógicas. A gente institucionalizou que no ano passado todas as reuniões pedagógicas iam tratar da questão da mediação, e aí nós chamamos parceiros como a Celinha mesmo, que foi a nossa escola, o grupo Metanoia, que a gente vai colocar o perfil aqui, o perfil deles no Instagram, a professora Maria Cristina Vicentini da PUC, o grupo Veredas de Pesquisa e o grupo Canicas, que nos auxiliam com as famílias imigrantes. Nós fizemos, junto com a EMEI do lado, reuniões de pais específicas para os pais imigrantes, porque percebemos que muitas vezes eles ficavam silenciados nas reuniões gerais, e com isso nós formamos um repertório, não só teórico, mas também metodológico mas como que faz a escuta? Como que eu trabalho em círculo? Como eu proponho e produzo espaços de escuta? Como eu trabalho diante do conflito? Como eu atuo como mediador? E aí fomos pesquisar, não vou me aprofundar no tema, mas
dando dicas, né, sobre comunicação não violenta, processos circulares, além do próprio material do Respeitar é Preciso. Bom, tudo isso foi apresentado, dá para a gente ficar mais de um dia inteiro, né, discutindo, porque tem muita coisa legal para a gente falar, refletir juntos, né? E só que eu vou aproveitar esse tempo para a gente ouvir a nossa querida especialista Celinha, né, em direitos humanos, para comentar um pouquinho das práticas que foram apresentadas, tendo como diretriz a educação em direitos humanos no projeto Respeitar é Preciso. Vamos lá, Celinha? Passando a bola para você. Tá bem. Boa tarde, gente. Vou tentar ir alinhavar tudo. Eu escrevo muito, eu escrevi umas 10 páginas aqui e estava ouvindo vocês, mas também de olho aqui nos comentários, né, no chat, para tentar alinhavar tudo, já que o tempo é tão curtinho. Apareceu uma frase boa aqui nos comentários, a pessoa escreveu assim, que a grande questão da mediação de conflito é porque existe a necessidade de cada um. Então, quero pegar essa frase, esse comentário, e também algo que apareceu na sua voz, Thaís, na Juliana, na Carolina, que era prevenir, né? Então, esse verbo apareceu aí em alguns momentos. Então, pensando lá no que a pessoa, perdão, não anotei o nome, mas enfim, a necessidade de cada um e a ideia de prevenir. Mais do que prevenir, eu acho que é importante a gente pensar que tanto a educação em direitos humanos quanto o Respeitar é Preciso não previnem exatamente, mas eles não deixam de falar sobre, né? A ideia de prevenir, por exemplo, quem poderia prevenir uma pandemia? Não, ninguém, né? É absolutamente extraordinário, fora de qualquer ordem. Mas você tem como princípio não deixar de falar daquilo. Então, eu posso não conseguir exatamente não prevenir uma atitude violenta, né? Na fala da Juliana, ela disse que os meninos diziam que a escola era suja, que era barulhenta, que não tinham de comer. Talvez eu não consiga prevenir tudo isso. Talvez eu não consiga prevenir esses sentimentos que os alunos trazem. Alguém aqui nos comentários também disse, mas e agora, como vamos intermediar casa e família? Não sabemos. Como é que a gente sabe o que aconteceu em cada família, em cada lar? Não sei a intensidade disso, o tamanho disso. Mas eu não deixo de colocar isso em questão, né? Então, acho que eu trocaria talvez a palavra prevenção por uma questão de princípios. A gente não abre mão dos princípios. Então, a escuta é um princípio, a escuta qualificada é um princípio, buscar a todo custo, que as meninas trouxeram, uma gestão democrática, que ninguém aqui vai dizer que é fácil, que a gente faz assim, no estalar de dedos, e aí por isso que eu volto à fala de alguém do comentário. Não é exatamente a necessidade de cada um, mas sim, sem cada um de nós perder a sua subjetividade e aquilo que para si é urgente. Então, mais do que a necessidade, é aquilo o que me faz infeliz, o que me faz urgente, né? Então, quando ela diz, é um cadeão, certamente as crianças se sentiam presas de alguma maneira, né? Pela estrutura da sala, pelo tamanho da parede, não sei, né? Pelo tamanho do muro, não faço ideia, né? Então, como que a gente lida com aquilo que é absolutamente individual, subjetivo, íntimo, e que não pode ser desconsiderado, mas pensa no coletivo. Então, e aí eu vou voltar também à fala que a Carol trouxe da nossa guru, né, a Flávia Schilling. Não é só o horizonte que é móvel, né? A sociedade é móvel, o dia a dia é móvel, o cotidiano é móvel. Nessa questão da pandemia, que tem também dezenas de comentários e questões aqui aparecendo no chat. Acho que um princípio também é dizer, não sei o que fazer. Só vou saber à medida que conversar sobre isso com todo mundo, com todas as instâncias. Não à toa, vocês trazem isso, né? Eu ouvi a família, eu ouvi o pai, eu ouvi o CT, eu ouvi a moça da portaria, a pessoa da portaria, eu ouvi a pessoa da limpeza, enfim. Porque eu não sei responder, né? Esse momento que a Thaís começou a fala dela na Boas-Vindas dizendo, quem poderia imaginar esse cenário? Dizer que temos respostas? Não, não temos. E não temos para tudo. O Gabriel Justino, né, o menino que fez o vídeo, anotei aqui, né, Gabriel Justino, nome bonito, né? A ideia de justiça e anjo, enfim.
O Gabriel Justino imaginou, engendrou uma maneira de dizer isso para as pessoas, que foi mostrando, olha, como é que eu posso ser feliz com esse cenário? Né? Como é que eu posso ser um aluno nota 10 o tempo todo se eu tenho essas mágoas aqui no meu entorno, essas tristezas para resolver no meu entorno, né? Então, por isso essa ideia do princípio. Eu não sei resolver, eu não vou atender a necessidade de cada um, como aqui a pessoa colocou. Democracia não é isso, né? Você atender a todos o tempo todo. Mas discutir até o último segundo, discutir até o último frescor de oxigênio até o fim para se chegar no lugar mais justo possível, né? Mais justo possível. Então, acho que tentando juntar essas falas todas, aí acho que eu diria isso, né? Mais do que prevenir, ter a ideia de princípio, não abrimos mão dos princípios. E aí vocês falaram coisas super importantes, acho que as instâncias de participação, que é algo que a gente fala demais, não esquecer, né, do CRES, dos conselhos, dos grêmios. Várias pessoas perguntaram aqui no chat sobre os grêmios, e a própria prefeitura tem feito lives muito boas sobre os grêmios, né, Thaís? Tem tido... os grêmios continuam atuando, né, de alguma forma, buscando as brechas aí para atuar. Os pais também, pais e mães, têm participado, inclusive, das lives com o secretário, né, sempre tem pais e mães ali fazendo questões, procurando os fóruns de assistência. A gente pode ter a impressão de que está tudo caladinho, mas tem um burburinho em volta, que a gente talvez não esteja vendo, né, nem escutando, mas tem um burburinho em volta. Enfim, tentei juntar aqui um pouquinho, que o tempo é tão curtinho, né? A Thaís me pediu também para falar um pouquinho do material. Ainda vale, Thaís? É para falar? Então vamos rapidinho. Lá. Tudo rapidinho. Né? A gente precisava de um dia. Mas eu estou aqui em mãos com o material, mas na verdade nem vou falar de cada um, né? Até porque também, pelo que acompanhei aqui, eu acho que muitas pessoas conhecem. São 7 livros, tem aqui, está aqui embaixo, né, respeitarepreciso.org. O que é importante falar desses 7 livros, para não gastar o tempo falando de cada um, é que eles tentam traduzir isso que eu estou dizendo aqui, né? Vamos nos valer dos princípios, vamos ter no nosso horizonte móvel, como diz a Flávia, a escola democrática e justa. Não vamos deixar de falar dos problemas, não vamos engavetá-los, colocar embaixo do tapete, numa gavetinha. Os problemas, vocês também disseram isso, têm que ser resolvidos, né, de forma criativa, transformadora, não os problemas, mas os conflitos, né? A Thaís falou isso umas 2 ou 3 vezes, né? Transformador, criativo, verdadeiro, né? Essa verdade do diálogo, isso é tão bacana, né? A gente poder não ter medo de errar. Tem uma questão na participação que muita gente escreveu aqui no comentário, que a gente fala muito no material também. A gente aprende a participar também. A gente aprende a participar cada vez melhor, e o grupo, né, o coletivo tem que também aprender a dar segurança para todo mundo participar. Há que se ter segurança, né, não ter medo de errar, de falar bobagem, enfim. Acho que tem uma questão ainda que apareceu aí embaixo, a portaria, enfim, a Thaís já me viu fazendo isso, e acho que no Pedro América eu disse isso também. A primeira coisa que eu pergunto é, vocês leram a portaria? Vocês leram de fato o REP? Ler de verdade, estudar. A gente está num momento que precisa muito estudar os materiais disponíveis e tudo. E por que eu digo de ler a portaria? Por que eu estou falando disso? Porque ela surge no momento, e quando toda vez que se tem uma portaria, um decreto, as pessoas têm sempre uma resistência, e é verdade, essa velha ideia de que veio de cima, né, não foi escutada por ninguém e tal. Mas se a gente pensar lá em 2015, 2016, por que nasce uma portaria, o que aparecia na grande imprensa sobre escolas? Violência. Né? Todo dia eram notícias de violência. Alunos que batiam em professores, isso era capa de grandes jornais de grande circulação, a violência. Né? Então, parecia exatamente que as escolas tinham virado campos de guerra, enfim. Então, a portaria não nasce à toa, né? Ela nasce para dizer, vamos enfrentar isso? Vamos, de alguma forma, dizer sim, alguns tipos de violência estão nas escolas, mas são só dos alunos que elas vêm, né?
é só isso, e aí a Carol trata disso, mas como é que a gente está tratando? Acho que a Juliana também disse, como é que eu trato os alunos? Como é que eu trato os pais, né? Então, a portaria vem num momento também, bom, gente, se está todo mundo dizendo que a escola é violenta, e vejam, não era a grande mídia, mas eram os alunos que diziam que era o cadeião e o lixão, estava na boca deles esse sentimento. Então, acho que vem nesse momento, vamos discutir isso, vamos colocar na mesa e tentar achar o melhor caminho possível, o caminho mais brando, mais justo, enfim. Então, acho que isso é importante também a gente pensar. Assim como agora, na pandemia, a grande discussão agora é um protocolo. Temos esse protocolo? Não. Isso é absolutamente novo, é absolutamente inédito na nossa vida, né? Então, há que se estabelecer novos protocolos, né? Novas maneiras de estar na vida, enfim. Mas espero ter conseguido, Thaís, assim, porque está todo mundo dizendo, só tem um minuto. Obrigada. E só complementando, né, esse material que a Celinha mostrou, acho que a maioria, né, já até recebeu, mas só para reforçar, todas as unidades da rede, inclusive os 6, né, que são os Centros de Educação Infantil da rede parceira, estão recebendo um kit por unidade, tá bom? Porque a gente entende que trabalhar sob a ótica da educação em direitos humanos é fundamental em todas as nossas unidades, tendo, né, como viés tudo que foi colocado aqui pela Ju, pela Carol e agora pela Celinha, tá bom? E acho que vamos às perguntas. Oi, Celinha. Não, é que apareceu aqui nos tantos comentários uma pessoa que elogiou o curso REP e disse porque esse ano não teve, mas está tendo. Eu não anotei o nome da pessoa. Está tendo online o curso. Então, depois, veja na sua DRE o que aconteceu, né? Enfim, porque você não teve porque você não ficou sabendo, enfim, mas para todos que estão aqui, está tendo sim. E as lives do curso ficarão disponíveis depois também, né? O curso não, porque, quer dizer, o curso não sei exatamente, posso estar falando bobagem, mas as lives do curso estarão todas disponíveis depois que o curso acabar, tá bom? Mas veja na sua DRE o que aconteceu, mas a gente está firme e forte aí na secretaria com o curso online. Era isso que eu queria aproveitando, antes da pergunta que está aqui, que eu vou direcionar a Celinha, e a gente pode falar juntas, mas esse material, vocês podem consultar também esse material do Respeitar é Preciso no portal do Respeitar é Preciso. Lá tem todos os cadernos em PDF, né, para vocês baixarem, discutirem. Então, dá para que todas as pessoas podem ter acesso, tá? E em relação aos cursos do Respeitar é Preciso, eles estão sendo finalizados agora, dia 31 de julho, mas aí, só para avisar, fiquem atentos, temos expectativas de novos cursos para o último trimestre do ano, tá bom? E desde que iniciou a pandemia, o projeto Respeitar é Preciso vem fazendo campanhas lá no portal Respeitar é Preciso, sobre a questão dos tempos de pandemia, que é um material valioso também para ser discutido, né, nos horários coletivos, com os colegas, para que vocês leiam e reflitam no momento que vocês puderem, tá bom? E só para, né, não me alongar tanto, deixa eu ver aqui a pergunta da Lúcia Borges. Em todos os segmentos da educação existem problemas de conflito. Como trabalhar na educação infantil e creches? É para mim, Thaís? Isso. Então, quem fez a pergunta? É a Lúcia Borges. Oi, Lúcia. Então, na verdade, eu levaria um tempo importante aqui para a gente. Vou te dar uma dica de bate-pronto aqui. Este é o segundo caderno que a gente tem, que é o Educação e Direitos Humanos para todas as idades. Aqui a gente tem um capítulo especial sobre educação infantil, 6,5. Acho que a gente tem uma questão aí de 6,5 que é muito ligada às famílias, né? Porque você tem crianças, enfim, muito pequenas e você acaba tratando muito com as famílias. Então, você tem não exatamente conflitos que são trazidos pelas crianças necessariamente, mas por esse convívio. Volto a dizer, a gente não diz que isso não existe. Então, acho que essa é a primeira questão, né? A gente não diz que não existe, a gente não diz que, porque são muito pequenos, esses problemas não afloram.
Existe uma questão também de conflitos entre os educadores, da maneira que se pensa a educação infantil, a maneira que se pensa o horário do brincar. Nós vimos aí das meninas contando, a própria ideia de em que horário se faz a refeição pode ser uma questão. Se dá banho, se não dá banho, com que brinquedo, se pode vestir qualquer cor de roupa, né? Se os brinquedos de menina e de meninos existe essa separação por gênero. Então, essas não são questões só dos pais, da família, são dos professores também, cada um com o seu jeito de pensar, enfim, a sua cultura e a maneira que imagina a educação. Então, de novo, tanto na educação infantil, quanto das EMEFs, quanto de EJA, acho que a grande questão é fazer esses trabalhos coletivos para que as pessoas possam se colocar, possam debater os temas que os afligem, as ideias diversas, os preconceitos, né? Não vamos dizer que nós somos todos livres de preconceitos e de pós-conceitos, que esses debates sejam absolutamente fraternos, né? Então, eu sei que eu posso estar falando muito do lugar comum, e você vai dizer, mas isso eu já sabia, né? Mas, enfim, e lembrando das atividades que já acontecem na escola, né? Então, as rodas de conversas, o Cresce, os momentos de coletivos, as brincadeiras, que hoje já se pensa brincadeira de um outro patamar, né? Já teve lives da prefeitura só sobre brincadeiras, inclusive, né? Jogos de brincar, enfim. Essa convivência, digamos, na educação infantil, hoje também é vista sob a ótica da educação de direitos humanos. O que tem de direito ali? O que tem de respeito, né? Nosso projeto chama Respeitar é Preciso, porque a gente pensa no respeito mútuo como esse grande oxigênio para a convivência, né? Sei que eu respondi de uma maneira muito genérica, Miri, agradeço a sua questão, mas tente lá olhar nosso material, que está em PDF também, que tem dicas de várias atividades lá também para você e para todo mundo. Tem mais alguma pergunta? Só para eu complemento, enquanto isso eu complemento com só uma colocação, em relação aqui, né, nós trouxemos práticas de 2 experiências em EMEFs, mas que fique claro que não é na EMEF, os princípios que ela traz, né, que as experiências trazem enquanto o trabalho com a educação em direitos humanos na Comissão de Mediação de Conflito. E esses princípios norteados e até, né, orientados pela nossa portaria, eles nos ajudam desde, como eu falei lá no início, né, desde o SEI, na educação infantil, e aí vai CEMEI, EMEI, EMEF, CIEJAS. Então, assim, em todas as faixas, né, da educação, para ser trabalhada essa temática, e seguindo os princípios e de acordo com a sua especificidade do seu território, considerando o PPP, né, que traz já as demandas que precisam ser discutidas e fomentadas nesse lugar. E acho que tem mais uma pergunta do Miranda Rangel. Gostaria que se falasse mais sobre escuta qualificada. Celinha, posso passar a bola para você? Pode, vamos lá. Então, a gente tem até no portal um vídeo que a gente usou muito 2 vídeos que a gente usou no nosso curso. Um são os 10 primeiros minutos do filme O Contador de Histórias. Está lá no nosso portal, vocês podem buscar lá. E o outro também, que a gente usou este ano, que está online nos cursos, que é também um excerto de um filme que chama-se, de um documentário, um docudrama, na verdade, que é Últimas Conversas, que é a Pamela falando, né? O vídeo da Pamela a gente usa na aula de discriminação, mas ambos são escutas, são processos de escuta, né? E aí os 2 mostram para a gente, para quem fez a pergunta, que quem escuta se compromete. Essa é a grande questão. É mais ou menos como você dizer para o seu amigo, e aí, você está bem? Ele, não, eu estou terrível, E aí você tem que parar para escutá-lo. Não adianta você perguntar se ele está bem e querer só ouvir que ele está bem, né? Escuta qualificada é quando você, de fato, para tentar não só entender, mas entrar, de fato, na vida do outro, né? Se comprometer com a questão do outro, né? A gente chama de escuta qualificada porque é muito comum a gente ouvir que, é claro que eu escuto todo mundo, né? A gente tem a impressão de que o tempo todo estamos escutando, né? Mas muitas vezes a gente não parou de fato para escutar.
Numa mediação de conflito, e eu acho que isso a prática vai nos dizendo muito, uma escuta qualificada também se caracteriza por ter um tempo, um lugar, um ritual, uma maneira de falar, né? A gente tem um capítulo que a gente adora no material, que é Cuidados para abrir espaços de diálogo. É um texto que a gente adora, né? Porque é isso, é você ritualizar também esse momento. Escutar qualificadamente não é escutar de qualquer jeito, né? Por isso que eu gosto muito desse verbo de se comprometer. Eu escuto e eu me comprometo com o que ele está dizendo. Eu confio no que ele está dizendo, né? Eu vou na toada daquele texto, daquele discurso, porque ele é importante para mim. Porque eu vou tentar, de fato, dialogar com aquilo, por mais absurdo que aquilo possa ser, né? Porque também existe, às vezes, uma dificuldade de escutar, porque o que o outro te diz é muito distinto do que o que você acredita, do que você prega. É uma ideia muito absurda para você, né? Ou a pessoa está muito nervosa, ou ela... Enfim, várias situações. Então, escutar qualificadamente é, de fato, se comprometer com aquilo tudo que a pessoa está te trazendo, a pessoa ou as pessoas, né? A gente não pode imaginar que a escuta é só de um por um, né? Você pode ter várias maneiras. E lá no nosso curso, olha aqui, só fazendo propaganda, né, Thaís? Mas a gente tem, na aula de mediação de conflitos, a gente tem exercícios de escuta, porque eu acho que também a gente aprende a escutar também, né? E são exercícios práticos mesmo para a gente, de fato, melhorar cada vez mais a nossa performance escutatória, né? Acho que isso é importante. Obrigada pela pergunta. Maravilha. Pessoal, então, aproveitar esse momento final, né, que passou tão rápido, para dizer para todos vocês aqui que estão nos assistindo que o que acredito que todos nós mais queremos nesse momento é estar perto, né, e o que todos nós, educadores, estudantes, família, em qualquer papel social em que estejamos, o que nós mais precisamos é ser acolhidos, né? Sabemos que está sendo um momento difícil, nada fácil para ninguém, mas o que eu quero dizer para vocês é que estamos juntos nessa, né? E que apesar de todas as demandas que aparecerem, podem contar conosco, né? No que se sentirem à vontade. Esse material, essa live, ela vai ficar salva no canal pedagógico do YouTube, né, da Secretaria, e também no Facebook, para quem quiser compartilhar em horários coletivos, discutir isso com os colegas, vale a pena, né, e a partir dali, com todas as sugestões, né, de material que apareceram, também peguem, né, para estudar, para poder construir juntos, né, e antes de passar a palavra para as considerações finais aqui das minhas colegas, né, eu quero agradecer imensamente a participação de todas vocês. Celinha, sabe que eu sempre, né, falo da minha admiração pelo seu trabalho e como me sinto privilegiada em poder estar conversando, discutindo questões tão caras a todos nós. Ju, foi um prazer ter contado com você nessa live, tá bom? O seu trabalho na escola, te conheci ano passado, fiquei maravilhada, né, com a forma que você realmente entende a gestão democrática e faz com que ela aconteça na escola. Carol, muito obrigada também pela sua participação e pela oportunidade de ter te conhecido. Você tem um trabalho fantástico e com certeza inspirou aqui muita gente a começar a refletir e a potencializar essas ações na escola. E aqui a Roberta Almeida, nossa intérprete de Libras, muitíssimo obrigada por nos acompanhar nesse encontro. Aqui a gente não apresentou receitas, nada pronto para ser seguido, mas são ideias que subsidiam o trabalho de vocês lá no dia a dia, no chão da escola. A ideia é potencializar as ações que vocês já fazem na escola, tornando, pelo menos tentando, né, fazer com que o nosso dia a dia lá seja um pouco mais leve, apesar de todas as demandas que chegam até nós. Então, rapidinho, me despeço aqui e antes de passar a palavra para a Juliana também a fazer suas considerações finais,
Em breve vai sair aqui no nosso portal da Secretaria Municipal da Educação um vídeo da divulgação do material do Respeitar é Preciso, direcionado aos 6 da rede parceira, já que é a primeira vez que eles recebem esse material, que vocês recebem esse material, tá, gente? Muitíssimo obrigada por esse encontro. Juliana? Muito obrigada mesmo por esse momento, né? Eu estou à disposição, se alguém quiser entrar em contato comigo, conhecer a nossa escola está de portas abertas, né? E para finalizar, eu gostaria de fazer uma citação de Montessori, que ela diz que a escola não existe sem a justiça. E como é que a gente faz justiça na escola? É através do comprometimento com o outro, com a benevolência, com práticas de escuta e práticas de democracia. Então, muito obrigada a todos e principalmente para a minha equipe da EMEF Castro Alves. Carol, por favor. Rapidinho, eu só queria lembrar, né, uma coisa que sempre é falada, que o conflito ele é constitutivo da vida, ele é uma oportunidade, e na educação ele é desejável, né, se a gente for falar, por exemplo, do conflito cognitivo, é através dele que a gente aprende. Nosso ofício é trabalhar entre equilíbrios, desequilíbrios, estabilidades e desestabilidades, e para a gente ficar atento também àquilo que não nos indigna, mas escutar aquilo que já está tão naturalizado que a gente nem mais escuta, a gente ficar ligado nisso. Bom, por fim, a Thaís e a Ana Carla, e a Roberta, as participantes, Celinha e Ju, que estiveram aqui comigo, a Fabiana e a Maria Angélica da Dicel da nossa Dre, e toda a Divinéia e os professores e comunidade escolar da Pedro Américo. Obrigada. Celinha? Então, super grata também, Thaís, pelo convite, Carol, Juliana, pela comunhão, Roberta, falando com a gente o tempo todo, Ana Carla, que está atrás do símbolo da prefeitura, que organizou, que é a menina nos bastidores, e queria dizer, gente, que os direitos humanos é um campo de tensão permanente, né? De tensão, não tem solução, somos 7 bilhões de pessoas no planeta, há que se legislar por esses 7 bilhões, então é um campo de tensão permanente e há de ser assim, e é por isso que a humanidade é tão bonita e tão rica, porque ela também tenta se ajudar. E aí, já que falamos tanto do Flávio Achille, a gente pode terminar falando do jeito que ela sempre termina as falas dela, coragem a todos. Obrigada, gente, foi um prazer para mim. Gente, obrigada a todos que estão assistindo e todos que colaboraram para que essa live acontecesse. Muito bom e até a próxima.